Muito bem. Então, em nossa última aventura, vocês fizeram uma barganha, um acordo com a líder da guilda dos ladrões de Mata Larga. Ela se intitula Elvíria e vocês conheceram essa esperta e inteligente gnoma que usa um pouco de elementos arcanos misturados com sua sagacidade e habilidade ladina. Vocês viram um complexo modesto, porém muito bem relacionado e escondido em meio aos bairros mais afastados e conectados da cidade. Vocês foram conduzidos até a Guilda dos Ladrões de Mata Larga por intermédio de Galdor, o elfo, bardo, um velho amigo de Armangeru, né, o rico e próspero proprietário da Aurora dos Ventos, que começou toda a nossa aventura contratando vocês. Lembrando que o objetivo de vocês estarem aqui, conversando com a Elvíria e fazendo um acordo com ela, era justamente ganhar a confiança e o respeito dos ladrões de Mata Larga para chegar em uma única informação. Aonde os ladrões que roubaram os artefatos antigos e arcanos de Armandi têm suas bases antes de escoar essa mercadoria por contrabandos no Rio Tridente, na cidade de Vale Verde. Correndo contra o tempo e tentando conquistar o respeito e a confiança dos ladrões, vocês foram incumbidos de 3 tarefas. Invadir a mansão de um comerciante rico que já comercializou com os ladrões de Mata Larga, um nobre chamado Lúcius, e de lá roubar um livro de contabilidades. A Ladina mencionou que o lugar é fracamente guardado, com apenas 5 homens da guarda pessoal de Lúcius patrulhando os corredores da mansão. E que o próprio comerciante não estaria na cidade, pois está na capital de Satirna, tratando de negócios. Uma outra missão levaria vocês a sabotar uma guilda de ladrões rivais, num conjunto de armazéns na região oeste da cidade, e incendiar e destruir esses armazéns que guardam mantimentos, recursos desta guilda rival de ladrões. E por fim, vocês deveriam se passar por mercenários e ganhar a confiança de um lorde da cidade de Mata Larga chamado Harold Blackwood, um meio-orc que também já teve negócios com Elvíria e os ladrões de Mata Larga, mas essa amizade se rompeu e agora eles estão em situações conflituosas e até, digamos, agressivas. Elvíria teme que o Lorde esteja empregando seus recursos em ouro para dar um golpe nos ladrões de Mata Larga e tirar Elvíria do posto, ou acabar com seus negócios no submundo da cidade. Vocês se dividiram e decidiram fazer 2 ataques simultâneos na noite, logo após fecharem um acordo com Elvíria. Art, Tazrock e Rakan ficaram responsáveis por sabotar a guilda de ladrões rivais. Itália, Calix e Cart ficaram imbuídos de invadir a mansão de Lúcius e roubar os documentos de contabilidade. E aí que a nossa aventura retoma, e nós começamos justamente na área oeste da cidade. Vocês visitaram ela durante o dia, fizeram uma observação e um patrulhamento ali de onde ficam os armazéns e viram que o lugar fica
guardado por alguns ladrões, por alguns bandidos que mantêm rondas e mantêm o lugar afastado de quaisquer curiosos ou quaisquer problemas. Com o cair da noite, Art, Tazrock e Rakan se aproximam da região. Ela é uma região um pouco afastada do centro da cidade, de modo que ao redor vocês veem campos com pequenas plantações de trigo, aveia, pomares de maçã, colmeias de abelhas, campos de hortaliças e pequenos casebres de madeira e palhas de sapê e coberturas de sapê. Há criações de porcos, galinhas e alguns cavalos esparramados, conectados por ruas estreitas de chão batido, enquanto a cidade vai ficando para o lado de trás, adormecida em meio à escuridão e às nuvens acinzentadas da recente chuva. À frente de vocês, os armazéns se mostram imponentes, em sua maioria de madeira, rocha, com coberturas de telha cerâmica, fracamente iluminadas por algumas tochas, e vocês notam distantes pequenas fogueiras improvisadas onde os homens que guardam esses armazéns parecem se aquecer e esquentar ali alguma refeição, enquanto bebem e conversam de modo rude e alto. E Art, Tazrock e Rakan, o que vocês vão fazer? Bom, a gente tava preparando, né? Já pra incendiar. Mas a minha dúvida é quantos ladrões a gente tá vendo? Então, eu posicionei as miniaturas de vocês aí. Eu não coloquei o Rakan ainda, porque ele não está, né? Mas já coloquei o Tazrock e o Art. Vocês se aproximaram até onde vocês podem ficar ocultos por arbustos e algumas árvores ali da vegetação nativa, abraçados em meio à escuridão. Diante de vocês veem o primeiro dos armazéns. E na frente, vocês veem uma pequena tocha. Há um caldeirão de metal aquecido. Parece ser uma sopa. Vocês veem um dos homens mexendo com uma colher de madeira, enquanto um segundo bebe uma grande caneca de madeira e conversa despretensiosamente. E dentro do campo visual de vocês não enxergam mais ninguém. Tá bom. A gente tá bem protegido aqui, porque senão eu gostaria de ficar até mais distante. A melhor proteção que vocês têm de frente para os armazéns é essa. O mapa é exatamente esse que você está vendo, Art. Ele é uma região bastante descampada de grama baixa, de modo que vocês escolheram justamente aonde há um aglomerado de arbustos e mata, né, grama selvagem que cresceu ao ponto de vocês conseguirem ficar abaixados e camuflados ali, e estão aproveitando também uma grande árvore frutífera que também é um obstáculo visual de onde vocês estão. Então, coloca minha corujinha aí que vê no escuro. É verdade. Deixa eu acrescentar ela aqui. Ela virar pelo alto, para não parecer que ela está vindo conosco. Vou te dar o controle dela. Você pode mexer nela à vontade. Ih, ela não voa. F. É só botar ela para voar, peraí. Cadê ela? Ó, caiu, feito uma pedra. Aqui, peraí. Ó. Peraí. Calma. Vai. Obrigado, Sam. Aí vamos ver o que tem aqui dentro. Tem alguma coisa aqui dentro? Peraí, só um minutinho. Aqui, tá. Tá, você deu um comando. Não, eu entrei nela mesmo. Você se sintonizou a coruja, tá. A hora que você vê o primeiro dos armazéns, você tem basicamente um pouco da visão do que o mapa está tentando retratar. Você nota que parece ser um armazém de bebidas, há muitos tonéis e barris, mas também há livros, papiros, documentos, há ferramentas de carpintaria.
E há vários baús fechados também de madeira. Parece ser um armazém que estoca substâncias líquidas, provavelmente bebida pelo tamanho dos tonéis e pelo formato dos tonéis. Tem alguém aqui dentro? Não tem ninguém dentro desse complexo. Tá, então... Cadê minha corujinha? Eita. Tá bom. A sua coruja voa por cima do primeiro armazém. Você consegue, através dos sentidos dela, ela fixa os olhos dela e você vê com bastante nitidez os dois bandidos que estão se aquecendo ali na fogueira e no caldeirão improvisado. Vocês veem que eles estão trazendo bestas e algumas armas rudimentares na cintura. Você dá uma volta e passa entre os armazéns e vai para a parte de trás e você vê que é uma outra fogueira improvisada com mais 2 bandidos sentados, bebendo e aquecendo as mãos, observando um grande campo aberto que dá de frente para um cercado de madeira e é uma vasta criação de gado. Você vê algumas vacas leiteiras pastando e caminhando silenciosamente em meio à escuridão. E é uma região bastante plana, então você consegue ver bem o horizonte. Conforme você voa, ainda pelos sentidos do seu familiar, da sua coruja, você nota que no último dos armazéns, outros 2 bandidos fazem rondas segurando tochas. E eles nesse momento eles param atrás do último armazém e um deles começa a macerar um fumo num cachimbo enquanto eles conversam alguma coisa sobre como a noite está fria e o quanto eles gostariam de beber uma bebida mais forte do que o vinho ralo que eles receberam. E aí, entrando nesse daqui? Nesse último armazém, na hora que a tua coruja apinha ali pela janela e passa pela janela de madeira, você nota que um dos homens olha para cima, mas simplesmente vê a coruja estacionando ali e entrando. Você nota que é um galpão repleto de grandes caixotes de madeira. Há alguns tonéis, mas esse armazém em particular, ele tem caixas de vários tamanhos e muitas dessas caixas são bem grandes. Assim, o que quer que elas guarde são elementos ou utensílios de grande volume. E você pode sentir as coisas que a sua coruja sente. Uhum. Você sente um pouco de cheiro de óleo, pólvora e tabaco. E aí eu venho aqui. O segundo armazém, a hora que a sua coruja alça voo e chama a atenção de novo de um dos homens que simplesmente ignora. A janela mais alta está aberta, como você está vendo aí. Há um pequeno canteiro de uma plantação que já se encontra completamente morta e você nota que era uma tentativa de cultivar tomates. E assim que você entra no armazém, você nota que este último complexo, ele parece ser uma espécie de escritório. Ele tem esse disfarce de ser um armazém, mas ele tem estantes, livros, mesas, cadeiras, poltronas, baús. Ele parece ser uma espécie de ponto de inteligência dessa guilda. Uhum. Bom, então ela sobe e ela para e fica aqui em cima, quietinha. Perfeito. E aí eu volto pra mim e aí eu viro pro Tazok e pro nosso amigo o Rakan, que não está entre nós. E falaria fala pro Tazok. A gente teria acesso à ficha dele, por ele ser um guerreiro de nível 1, acho que é fácil manipular ele, né? Eu vou botar ele aí pra ajudar vocês. Aí, ó. Easy. Se alguém morrer. É só tancar. Se alguém morrer, a gente faz o irmão do Rakan. Do Rakan com vingança, né? Eu falo pra eles, olha, eu vi os armazéns, o primeiro parece ser bebidas, líquidos, não sei se seriam inflamáveis ou não. O último parece ter pólvoras,
E o do meio parece ser um escritório, nada muito inflamável. E aí eu falo a minha ideia. Minha ideia é, a gente pegou muito óleo da mulher, né? Lá da ladrã. E a gente então teria o suficiente para despejar muito óleo ali em cima com a coruja, né? A gente tem ali uns 20 frascos que a gente pegou, seria mais do que suficiente para fazer um bom fogo. E eu consigo acender esse fogo estando a saudáveis 36 metros de distância. Então, é uma saída. Só que aí eu falo, só que essa saída tem 2 problemas para nós. 2 problemas muito cruciais. O primeiro problema é que, e se tiver alguma coisa de valor lá, ela não será nossa. E segundo, e aquele cara que foi fogá-lo com a gente? Será que a gente pode garantir que ele irá pegar fogo? Esses são 2 problemas muito cruciais na nossa vida. Então eu pergunto, o quanto que esses problemas são capazes de influenciar a nossa decisão? O Art é ladino, não, né? É druida? Não, ele é. O Art até agora. Até agora, Tazok, você viu ele manipular com bastante eficácia magia. Entendi. E ele veste roupas leves, ele não parece ser alguém habilidoso com armas. Mas ele tem muita habilidade arcana. Eu falo assim... E se a gente tentasse entrar neste escritório sem ser visto? Não sei se seria muito fácil. Bom, eu tenho uma problemática, que a janela que tá lá, eu não sei se eu caibo nela. Porque a coruja passou, mas ela era uma mais apertada. Se eu conseguisse ter uma visão clara dela, eu poderia entrar. Com uma boa distância. Sim, se me colocassem a uns 18 metros dela, eu conseguiria entrar e sair. Tranquilamente. Na verdade, minto, não é 18 metros. Eu precisaria estar a 9 metros dela para conseguir entrar sem grandes problemas por aquela janela. E bem rápido. E conseguiria sair na mesma velocidade. O problema que a gente tem são os que existem 6 ladrões. E eu olhei tudo, só teria 6, né? Não precisava rodar teste nem nada. Não, você olhou 6. Ah. Mas teste de percepção, alguma coisa assim precisaria fazer? Não é necessário. Tá. Nós não sabemos se essa guilda de ladrões aí que a gente está tentando sabotar esses armazéns faz parte daquele mercenário meio orc, acho que o Blackwood, algo assim. Não, né? Ou não foi informado isso? Vocês levantaram a hipótese na última aventura de que eles poderiam... Na verdade, a Elvira levantou essa hipótese de que, como ela suspeita que o Lord Blackwood estaria preparando uma investida contra a Guilda dos Ladrões de Mata Larga, ele poderia pagar esses ladrões rivais. Ele poderia estar financiando essa galera que a gente está aí. Isso estaria no radar, né, dela, assim, nas suspeitas dela, mas vocês não atestaram que isso é realmente uma evidência. Assim. Entendi. Eu olho pro Art e falo assim, além de causar o incêndio, eu acho que a explosão, como você disse... Ah, ele não disse, né? Olha o metagame. Não, eu disse que tem pólvora, não parece. Que tem pólvora, né? Foi isso, então tá. Então, além de causar um grande incêndio, eu acho que vai causar uma explosão, eu não sei em que escala, né? Se tem esse tanto de pólvora no armazém. A gente não tá tão próximo assim da cidade, né? É um pouco distante, mas talvez, dependendo do tamanho da explosão, o barulho e o cheiro de fumaça, enfim, né, a iluminação, poderia chamar a atenção dos bairros mais afastados da cidade, próximos do Portão Oeste, que é um bairro um pouco mais pobre da cidade, assim, mais periférico. Isso poderia chamar a atenção. Desses que você viu, tem algum anão? Não, aparentemente... aparentemente falaria são, todos. Aparentemente são todos humanos. Aí me complicou. Na verdade, vocês foram abordados de manhã por um humano e um meio-elfo. Nessa ronda, pelo menos a distância, com a visão da coruja,
eles têm traços muito humanos. Poderiam ser meio elfos também, mas nenhuma raça mais caracterizada, como gnomo, anão, tiferino. Ou é elfo, ou é humano, ou meio elfo à distância ali da visão que você teve no seu familiar. Sim. E uma dúvida do jogo. Esses dois da frente, eu consigo ver eles bem? Eles estão a quantos metros aqui? Eles Eles estão a estão uns a 10 14, e 15 metros. metros. Eu consigo ver se eles são humanos ou não? Eu diria que sim. O seu campo visual ele vai 60 pés, isso daqui dá 18 metros. 18 metros. Usando os seus olhos élficos ali, você se ajusta, se acostuma com a baixa iluminação, aproveita um pouco da iluminação das tochas, do galpão, do armazém, da própria fogueira. Eles parecem ser humanos. Tem traços bem humanos, assim, de maxilar quadrado, rosto largo, feições duras, peso maior do que dos elfos, a estatura maior do que dos elfos. Eu olho pro Art e digo, falo assim, bom, a gente veio aqui por um motivo, e eu só vejo duas saídas. Ou incendiamos logo todo esse armazém, ou a gente tenta passar por esses dois e chegar no armazém do meio, de uma maneira um pouco mais rude. Tá, eu tenho uma ideia, então. Que tal fazermos o seguinte? Eu primeiro vou falar pra gente esperar. E aí eu falo pra eles que eu já volto. Aí eu vou ficar numa distância mais segura que eu puder. Eu vou abrir os 16 frascos de óleo, deixar ele escondido. E vou ordenar que enquanto que a gente vai fazer nossas coisas, a minha coruja, ela coloque... Na verdade, desculpa, 20 frascos de óleo que a gente tem. Ela coloque um total de 6 frascos de óleo derramado nos telhados de cada um. Tá, eu vou botar, Astrid, uma miniatura que vai representar esses frascos, porque vai que acontece alguma coisa. Tá aí, ó, tá vendo um amontoado de garrafinhas que eu botei atrás de vocês? Isso representa os frascos de vocês, tá? Aí a coruja vai ficar fazendo isso enquanto a gente tá conversando. Ela vai lá, de boa, alça o voo mais alto que ela pode. Vem, aí quando ela tá bem no telhado, ela vai descendo devagarzinho e coloca. Ela fica lá um tempo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Volta. Você vai dar algum comando específico pro seu familiar de como fazer isso? Ou você vai simplesmente se aproveitar da capacidade de voo dela? Não, eu vou me aproveitar a capacidade de voo e falar só que ela tem que fazer é colocar bem no telhado, assim, despejar o negócio, porque ele vai escorrer. Pra criar uma área relativamente grande, pra ficar mais fácil pra atacar o fogo se a gente precisar, pela distância. Tá. Porque esse telhado é de palha, né? Então vai pegar fogo igual não sei o quê. Ele é um pouco de madeira, com palha, com barro. É uma estrutura bem rudimentar, mas bem inflamável. Ok. O tempo vai fazendo isso e o objetivo dele é fazer do jeito que ele menos seja visto. Não importa o tempo que ele vai demorar, o objetivo é fazer não sendo visto. Ok. O seu familiar gasta um certo tempo fazendo isso. Não, mas enquanto que ele vai fazendo, a gente vai fazendo as outras coisas. Ok. Tá. Vai lá. Então não tem problema. E aí, o que eu viro e falo pro Tazok é: o que a gente pode tentar fazer é vocês dois se prepararem para engajar esses caras super rápido e eu tento botar eles para dormir. Se der certo, vocês só eliminam eles e some com o corpo. E depois a gente vai apagar todas as luzes que tiver aqui, porque não tem nenhum outro aqui, né? Os outros dois estão lá no fundo e os outros estão ali atrás. Então a gente tem que se livrar disso rápido. Abrindo um espaço, eu consigo vir aqui na frente e entrar lá no lugar que não tinha ninguém lá dentro. Eu entro lá para ver se a gente encontra o documento, alguma informação que seja útil pra gente. Ou alguma coisa de valor. Se eu não achar nada, eu volto e a gente taca fogo nesse negócio e vamos embora. Ok. Eu vou pedir para você fazer um teste de furtividade com seu família. E eu fiz uma percepção aqui com os dois bandidos que estão à frente. Espero que pela desvantagem do anoitecer deles não verem a coruja lá em cima. Na verdade você tá correto. Deixa eu rolar mais um D20. Eu tinha ido bem.
Tá, tá. Eu tive um 16 e um 12, então ainda assim eles têm 14 de percepção. Eles têm 14 de percepção? 14 de Fudeu. percepção. Cadê a minha vantagem da escuridão? Que eu tirei 13. 13. Tá, É. mas vamos dizer o seguinte. O primeiro minuto, a sua coruja consegue pegar os frascos, alçar voo e jogar o óleo por cima da cobertura. E eu vou dar esse sucesso porque eu penso que não seria suspeito uma ave noturna perambular por ali, né? Aí, como eles tiveram um sucesso na percepção, vamos dizer assim que depois de um minuto o padrão dela começa a ficar meio repetitivo. Ela vai e volta, vai e volta. E não que eles estejam desconfiados de alguma coisa, mas um deles passa a observar e começa a notar que essa coruja vai e volta. E aí, digamos que, como eles são humanos, eles não conseguem enxergar no escuro e tá bem escuro. Eu não vou dar que eles perceberam que ela tá carregando alguma coisa, mas graças ao teste de percepção e a intuição desses bandidos, eu vou dizer que no mínimo um deles você nota, ele se levanta. E a distância você vê ele... aqui os dois? Você vê ele cochichando alguma coisa com o outro e ele pega um graveto de madeira que tá ali próximo e ele deixa por um instante no fogo. O suficiente para esse graveto queimar. Aí ele faz uma pequena tocha. Peraí. Neste momento, eu viro pros demais e falo, algo estranho, algo de ruim não está certo, cara. Bom, eu vejo a coruja também fazendo toda essa movimentação e tô ciente disso, né? Sim, e aí você vê ele acendendo um pequeno graveto, e a hora que ele inflama ali numa espécie de tocha improvisada, ele coloca a tocha próximo do rosto dele e começa a patrulhar, a caminhar, seguindo a rua de madeira, Então, devagarzinho. Peraí. Eu viro pros demais e falo, cara, é agora ou nunca. Olha, exatamente, traga eles até essas moitas aqui na frente. Porque só tá vindo um deles. O outro O ficou. outro vai soar o alarme. Então é agora ou nunca. É agora ou nunca. Eu viro pra eles e falo. Jogar aí pelo Rakan então também, né? Então eu mando a magia de sono neles. Ok. Mando magia de sono aqui nos dois. Então vai lá, pode rolar. Tá, a gente rola um total de... Tá bom, 5d8. Eu tenho range pra me movimentar e atacar? Tem, mas o que a gente vai fazer? Vamos fazer um teste de Tirei iniciativa? 24. Tá, ok. Vamos fazer um teste de iniciativa? Uhum. Vai lá, vou rolar pelo bandido. Eu tenho Eu tirei 13. Gloriosos 4. Ok. Nossa, o meu foi ridículo. Então, o que ele vai fazer é simplesmente mover os 9 metros dele. Tá? Não, mas peraí, mas a magia funciona ainda. Não, tirei sim, 24. mas ele vem até bom. aqui, ó. Aham. Ele consegue se deslocar até aqui. E aí você consegue. Aí é o seu turno. Seu e do Tazrock. Aí você consegue castar sono. Porque ele ganhou da iniciativa de vocês. Tá bom. Então, peraí. O meu sono, ele vai... Na verdade, não. Eu Aqui. fiz errado. Vamos voltar. Eles estão surpreendidos. Então a gente rola a iniciativa. Perdão. A gente rola a iniciativa, mas vocês têm um turno antes. Isso é verdade. Tá bom. Então aí eu taquei sono nos dois. 24 pontos de HP. 24, eles 24 têm exatos 11 pontos de vida cada um. Os dois caem sonolentos. Eu falo. Corre, meu amigo. Uau, sem muito esforço, né? Eu vou até eles então e vou cortando a gargantinha de cada um. Dá um novo corte de cabelo na altura do pescoço. Tá, então é o seguinte. Agora eu vou pedir pra você fazer um teste de ataque. Porque pode ser, Tazrock, que dadas as circunstâncias, diferente lá dos kobolds, você não mate ele no primeiro golpe. Certo. E aí, se você infligir dano e ele permanecer vivo, a magia de sono ela é quebrada. Aham. Eu vou só passando por eles e tentando meio que cortar a cabeça mesmo. Não, eu falo, peraí, segura um pouquinho, Tazrock. Eu falo, segura um pouquinho. Vamos fazer isso daqui com cautela, porque você, assim como eu, é agraciado pela visão noturna. Certo. Então, primeira coisa que eu faço, eu uso prestidigitação
pra apagar todas as tochas que estão, todas as luzes que estão próximas da gente. Todas. Ok. Quero apagar tudo. A gente vai ficar só na escuridão. Tá, então pera lá. E eu vou passando aqui assim devagar, e se eu encontro alguma luz, eu apago. Aqui, E ó. eu vou indo aqui pra janelinha. Eu apago todas. Tá? E aí eu vou virar pro Tasrock e pro Rakan e falar, vocês cuidem dos dois, porque eles não me viram. E eu vou entrar no lugar. Tá. Certo. Aí Então eu paro você, aqui. eu vou então interpretar que a sua ação foi usar os truques de prestidigitação, apagar as tochas, a fogueira, as lanternas que estavam ali e ficar de frente para a porta do segundo armazém, ok? Uhum. Tazok, seu turno. Você se aproxima e tá diante de um dos primeiros dos bandidos que tá dormindo. Exatamente. Preferencialmente o mais próximo do Art. Se der o meu range aí. Então aqui, ó. Isso, aí o Rakan ficaria com outro. E ainda digo pro Rakan ir aguardando a ordem assim do Art, se a gente vai finalizar eles ou não. Ok? Eu Então falo vocês pra ele. preparam as ações, é isso? Vocês gastam os turnos de vocês preparando um ataque? Não, eu fico mais com uma pergunta assim, se é pra gente realmente derrubar eles ou não, Ok? pro Art. Eu falo que sim, e esconder o que sobrar deles. E enquanto isso, eu vou entrar lá dentro. Então, para dificultar um pouquinho vocês estão longe o suficiente para não conseguirem sussurrar. Não, sim, mas ele vai fazer o machadinho assim no pescoço. Ah, sim, é. Se eu você fizer um faço sinal, ok. com o joinha. Exato. Ok. E aí? Aquele que passa a mão assim embaixo da garganta, sabe? Embaixo do queixo, se Aham. cortando. Tá bom. Então É. pode fazer sua rolagem de ataque. É com vantagem, é um inimigo caído e o ataque é crítico. É isso, não é? E eu vou. Isso. E eu vou usar a minha benção da Rainha dos Corvos pra me teleportar lá pra dentro do lugar. Ok. Foram 2,17. 2,17. Uau. Ok, Isso. pode rolar o seu dano. Você acertou. Você se abaixa e passa rapidamente com a lâmina da sua machadinha. Peraí, eu vou abrir essa porta pra você, Astrid. Muito Aí obrigado. você, Tô aí conseguindo você, ver. Jogo 2 dados pelo crítico. você rola dobrado, exatamente. São 13 mais 14. Ok, você rapidamente com a Easy lâmina corte, velho. e você vê uma grande quantidade de sangue. E você vê a vida se apagando no olhar incrédulo do primeiro bandido. E digo pra ele, descansa, jovem. E aí, faz uma rolagem pelo Rakan, por favor. Quem que vai fazer aí? Deixa eu fazer aqui, vai. Ih, vai dar ruim. Vai machadinha então. Pô, ele só tem machadinho, cara. Ele tem uma espada longa. Não tem não, ele só tem uma espada curta. Adiciona uma espada longa pra ele aí. Que isso, cara? Nossa, guerreirão com gravetinho, cara. Guerreiro de graveto e tampa de panela, não. Oi, gente, desculpa, tava no telefone com a minha mãe. Tranquilo, cara. Tá bom. Pô, mas ele falou que ele ia usar só um gravetinho só, velho. E um escudo. Ah, é? É isso mesmo? Então tá bom. Então a gente vai de espada curta, cara. Vai lá. Vamos lá, então. Puta, ele não vai matar nem ferrando. Ele ataca com vantagem, lembra disso. O inimigo tá dormindo no chão. Então, ele atacando com vantagem. Bom, não deu vantagem, tudo bem, mas vamos rodar de novo. O melhor dele foi um 11, ele acertou. É exatamente a classe de armadura deles. 11. Meu Deus do céu, cara. Ok, ele passa a lâmina rápida com a espada e você vê a lâmina cortar a jugular. Pode rolar o dano. E eu tirei gloriosos 4 mais 1, 5, 6, 7 de dano. Meu Deus, não foi 7 de dano, ele tem 11 pontos de vida. Então ele ficou com 11 menos 7, né? Ele ficou com 5 pontos de vida, não é isso? 11 menos 7, 4 pontos de vida. 4 pontos de vida. Ok.
Com isso, a lâmina corta e o guarda começa a cuspir o sangue, mas ele acorda. Você sente, Astrid, a magia quebrar, né, na sua mente. E Enquanto com eu isso, estou lá dentro já. e com isso você usa o passo etéreo e se teleporta para dentro do armazém. E com isso eu vou fazer a rodada agora com os demais, ok? Uhum. Guarda aí o mapa, vamos lá pro segundo. Se você puder entrar, Astrid, seria a mansão do Lúcio, armazém do Lúcio. Deu ruim, a gente vai pro outro? Ih, rapaz. É pra gente refletir Não é a sobre. mansão do Lúcio, esse aqui é o mesmo lugar, pera lá. É o clímax, velho, é o clímax. Para que o cara Lord Lord Harold, Harold. Lord Harold. Tá bom. Beleza. Vamos lá, vocês, deixa eu só colocar de noite aqui. Pô, a gente devia ter feito com machadão os dois, cara. Aí foi muito erro. Vou botar as miniaturas aqui da galera, vamos lá. Então, neste mapa se encontram o kart, a Thalia e a Calyx. Ó, Calyx. Eu botei aí na lateral aí, ó. Deixa eu só botar o Astrid pra comandar. O Astrid e o Bu pra comandar isso aí. Ué, por que que tá... Eles estão camuflados? Não tá camuflado, não. Pô, apaga essa luz aí, velho. GM... Aí, beleza. Vou apagar as luzes aí. Vai, fogou. Pronto. Apaguei. Vocês se deslocam, se aproveitando das ruas apertadas e repletas de casas, na maioria de rochas e madeira. Vocês estão numa área um pouco mais nobre da cidade, próximas da região central. Uma área de comerciantes e nobres prósperos. E em meio a um jardim bem cuidado e ornamentado, de grama baixa e flores e arbustos decorados em formatos de vários animais e elementos da natureza, vocês se espreitam pela lateral direita da grande mansão, que vocês também já sondaram durante o dia. Vocês notam que a casa do Lorde, do nobre Lúcio, está com alguns pontos de iluminação, com tochas, lanternas, e vocês sentem o cheiro de uma pequena fonte de fumaça saindo por cima do segundo andar da casa, provavelmente de uma lareira que aquece e ilumina o interior da mansão. E o que vocês farão? A gente já sondou e já sabe qual que é a janela do escritório, né? Ou não sabemos? Sim, vocês haviam sondado isso sim. Vocês sabem que o escritório ele fica no segundo andar. Neste ponto aqui, ó, eu vou marcar o mapa. É que a gente ganhou um mapa da manhãzinha lá, né? Se você puder mostrar, Astrid, por favor. Girando a tela aí, por favor. Aí. É ali que fica o escritório, onde eu marquei com essa esfera aí. Ok? Tá. Debaixo da janela ali do escritório tem algum guarda, alguém vigiando? Não, vocês estão vendo exatamente isso que está de frente para vocês. É uma pequena parte do jardim. É uma mansão que não tem muros, tá? Ela tem uma pequena cerca de madeira que vocês já ultrapassaram. E no extremo, à esquerda de vocês, onde fica a entrada da mansão, vocês veem uma estrutura de metal segurando uma estrutura de concreto, né, de rocha, que serve como um braseiro ali. Tem uma lenha queimando ali como fonte de iluminação, mas não há nenhum guarda patrulhando o interior da edificação.
Vocês, durante o dia, conseguiram notar alguns guardas que trocavam turnos entre o interior e a área externa da mansão. Vocês conseguiram contar apenas 2. Mas a Elvira mencionou que ele tinha uma guarda pessoal de 5 homens armados. Tá. Bom, me viro pros meus companheiros e digo... Acho que isso é um trabalho para o nosso amigo aqui. E daí eu tiro o Titu de dentro das minhas vestes novamente. O Titu, ele é um camaleão, né? Eu não tenho camaleão, velho. Então eu vou pegar o nosso... Bota o escorpiãozinho aí, velho. Escorpiãozinho de novo. E aí eu vou minimizar um rato, qualquer coisa. Aí, ó. Eu viro pra Tyler e calango. pergunto se ele não quer que eu chame a atenção lá no portão. Tipo, chame a atenção em algum canto. Bom, pode não ser útil também. E daí eu quero me dirigir abaixo ali da janela do escritório. Quanto de altura tem essa janela? Ela tem, a gente tinha calculado, pera lá, ela tem 6 metros, 6, 7 metros do chão de onde você tá. Tá, e eu quero usar um truque, eu quero usar o truque mão mágicas pra levantar o meu servante até a janela, pra ele entrar lá. É possível, você se concentra, né? Fala em élfico, aciona os seus mecanismos de artífice, Engenhocas. as suas engenhocas, e essa mão energética começa a faiscar em explosões de eletricidade, formando uma silhueta de uma mão. E aí a tua criatura, o teu familiar mecânico, sobe em cima dela, ele é leve o suficiente e você consegue comandar a tua mão mágica e flutuar ele até a janela. Eu dei o comando pra ele pegar um livro grande. Tá, pera lá, deixa eu só tentar te ajudar a colocar essa miniatura aí dentro. Não entra. Caraca. Não entra, cara. Tá achando que a janela não é boa o suficiente, não, velho. Não é uma plana. A janelinha não ajuda, né? Deixa eu Não dá pra o bicho. Põe ela aí, cara. Tirei a parede pra você pôr ele. Muito obrigado, certo. Pois, tira ele daí que eu vou botar a parede de volta. Aí, muito obrigado. Pronto. Mas não sai não mais, viu? Com livro, porra, nunca vai sair. Você deu um comando pra ele pegar um livro grande. É que ele executa pequenas tarefas, Sim, né? Então sim. não posso dar nada muito complexo pra ele. Ok. Quanto teu familiar é capaz de carregar? Ele é um servo invisível, né? Ele é um servo invisível, né? Quanto ele é capaz de carregar? Ele carrega até... Não, mas eu acho que ele não é invisível não, viu? Ele é um servo invisível, só que aí eu pude pra dar uma... Pra imersão. Uma imersão, ele criou um camaleãozinho. Aí, em vez dele mudar de cor, ele some. Fica invisível. Aqui diz... ele tem 2 de força. Ele pode mover até 4 metros e interagir com o objeto. Uhum. Não fala, cara. Tem 2 de força, tá? 2 de força, um documento de escritório não deve ser mais pesado do que 1 quilo, né? Espero que não, tadinho. Eu vou considerar que sim, que ele é capaz de carregar sim. Ele pega com as mãozinhas dele e começa a puxar meio desleixado, assim, cai, ele vai puxando assim um grande diário. Ok. E aí ele sobe ao parapeito da janela, que é apenas um contorno de rochas com vidral aberto, e ele joga o livro lá de cima. E você vê um caderno pesado cair. E você nota que é um documento. Faz um teste de inteligência. Tirei 18. 18. Não é um caderno contábil, mas são anotações pessoais do próprio Lorde, mas não é o caderno contábil. Você não vê registros de nomes, de valores
em ouro, de mercadoria, de transações. Você vê uma coisa mais parte pessoal dele. Eu tô lendo aqui, tá escrito 17 de fevereiro, uma bela donzela me levou um quarto em fecho, assim. E guarda nas minhas vestes, assim. Uhum. E fala assim pro Art, né? Pro Art não, perdão, pro Card. Acho que eu vou demorar um pouco. Talvez precisamos de uma distração logo mais. E dou outro comando pra ele ver se ele encontra um livro maior. Ok, você não consegue ver o que o seu servo vê, né? Salvo engano, não. Não, né? Não. Dado ele ter puxado o livro e ter feito um pequeno barulho, um dos homens que patrulhavam ali a região, ele abre a porta. Ela está fracamente iluminada por uma lareira acesa. O seu familiar continua invisível. E ele adentra o interior do recinto. E ele começa a observar e a perambular pelo local. E o seu familiar se aproxima da mesa e começa a puxar novamente um livro. Ele dá alguns passos para trás, assim. Ele saca uma massa, assim, faz um pequeno barulho. E tudo isso vocês lá de fora não têm a menor ideia do que está acontecendo. E ele diz: quem está aí? Deixa eu fazer um teste. Ok. E aí o livro começa a ser arrastado até a janela novamente. E assim que o livro alcança assim novamente o parapeito assim da janela, e você vê ele caindo lá embaixo de novo, você vê o homem se aproximar da janela. Vou colocar aí mais próximo que seria a janela. E aí ele coloca, você vê um elmo de metal assim, e ele: guardas! Guardas! Você vê um grito lá de dentro. E vamos rolar a iniciativa. Tá na hora da distração. Pô, o Diogão não deixou fazer a distração, cara. Ele... Fico feliz que a gente ferrou menos, cara. Era pra você fazer alguma coisa, né, Art? Foi mal. Cara. Eu ia fazer a distração, cara. Então, antes dele chegar na janela, você pode fazer a sua ação. Então. Volta aí, rebobina aí. Cara, então bora rebobinar. Nesse momento, eu ia falar que eu ia mais ou menos ali pra frente dessa mansão, sabendo que lá tinha guardas, e eu ia simplesmente gritar: meus olhos! Meus olhos! E ia começar a bater irritamente no portão. Meus olhos! E como se alguém estivesse me batendo e fazendo todo esse alvoroço na frente da casa dele pedindo ajuda. Tá, então assim que você chega no limite do pilar, assim, da entrada principal da mansão, você respira fundo e já sai fazendo a sua encenação. Faz um teste de enganação ou blefar aí, ou atuação, do jeito que você achar melhor. Deixa eu botar... deixa eu traduzir aqui que a atuação fica em português, fica melhor, peraí. Aqui, persuasão. Persuasão? Persuasão não. Cadê Ou blefar, né, que seria enganação, que seria o... na ficha tá aqui aí, engano. Tá, aqui achei. Isso. Então deixa eu girar engano. Ou atuação, dos dois. Eu coloquei engano, que eu tenho mais pontos. 18. Ok, aí você sai, meus olhos, tateando assim. E você vê um dos homens: Ei, você é alto! Quem é você? E aí você: meus olhos! E o seu grito coincide com o diário caindo, e o guarda olhando assim, olhando e ouvindo os gritos, ele: guardas! E toda essa cacofonia se mistura e fica algo inaudível. Berros começam a se misturar. E se ele chegar perto de mim, eu agarro a perna dele e peço pra ele me salvar, e gritando meus olhos ainda. Ok, e aí a gente vai rolar uma iniciativa agora, todo mundo, vamos lá. Eu tenho um 4. Deixa eu anotar essa iniciativa. Eu tinha rolado 8 já de iniciativa antes. Eu tô 15.
15. Caralho, fudeu, velho. Tá, vamos lá então. Então, arte 15. Quanto você tirou, Put? Eu tirei 8. 8. A gente precisa do turno da Calix também, né? Se alguém puder rolar. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Pô, como que mede a distância do pulo mesmo? É pela tua força. É pela tua força. Agora, exatamente como. Pera, eu já te falo, peraí, aguenta aí. A Calix tirou 10. 10, tá. Não vou conseguir. Vou só tirar as paredes da minha frente pra poder selecionar os guardas. Espera lá. Guarda 2, guarda 3. Guarda 4. Guarda. São muitos guardas, né, velho? Guarda 4. Tá faltando algum? Não. 1, 2, 3. São 4. Não, tem mais um aqui, ó. Pera lá. São 5. Caralho, velho. Eu corro igual a minha pontuação de força, né? É isso. Mas eu salto. Ok, Pode ser isso. então. O Bu, seria o seu turno, cara. Quantos guardas tem perto de mim aí? Apenas um, por enquanto. Eu consegui pegar nele na hora que eu tava encenando, que eu falei que eu ia. Você precisa se deslocar. Você tem seu deslocamento para fazer. Ele tá a uns 6 metros de você, então você conseguiria caminhar em direção a ele, né? E aí, como é seu turno, você chega meio tateando assim, você chega próximo dele. Na hora que eu tocar nele, eu vou dar a garra chocante. O tocar a gente vai considerar um ataque, tá? Porque por mais que você esteja gritando e gesticulando e ele tá te vendo e preparado, Uhum. você precisa vencer a CA dele. Okay? Você faz um ataque normal. Só que você não soma o bônus de arma, né? Então é só tua proeficiência E mais o bônus de. e o bônus de destreza, né? Não, é o bônus do atributo dele, se não me engano. É que só fala um Calma, D8. É um spell attack. Ah, ok. Não, ok. é hit DC dele Ok, o hit mais DC 2. dele é 8 mais 2, é 10, né? É. Ok. Então, bora lá. 19 é certa, né? 19? Uau! 19 é certa, cara. Você ia falar que não. Aham. Dano 2, mais o outro lá 4 de dano. Tá, você tá usando um ataque chocante, é isso? Uma magia? É, agarrado chocante. Eu preciso estar perto da pessoa. Tá bem? Você. Oh, meus olhos, encosta nele e de repente. Quanto de dano nele? 4. 4 de dano, beleza. 4 de dano, deixa eu só marcar aqui a vida dele. Ele tem um pouquinho de vida. Deixa eu só trocar essa música também, que tá um clima de velório isso aqui. Nossa, eu tô quase dormindo aqui, obrigado. Né? Caramba. Uma mais animada ainda, vamos lá. Muito bem. E você tem mais alguma coisa pra fazer, Kart? Deixa eu ver se eu tenho Se tem algum. Não tenho nenhum outro tipo de ataque, cara. Só tem um ataque normal. Na verdade, você já fez um ataque, né? Você poderia. Você tá no nível 1, você não consegue usar sua ação bônus aí. Ok, seria o turno eu da. precisaria. Seria o turno da Thalia. O livro despenca a Thalia. E você abre ele ali e. Bom, com o seu teste de inteligência anterior e letrada como você nota que esse livro parece ser um livro de contabilidade. Há páginas e páginas de números, nomes, endereços, mercadorias. Aí eu falo, bingo, Tito desapareceu. E vou correndo em direção ao kart. Ok, então vamos fazer o seu deslocamento máximo. Você vai usar as duas ações suas? Sim, eu vou usar a disparada. Então 18 metros, você vai mais ou menos ali, ó. Oi! Calma, não te chamei. Aqui.
Beleza. Seria o turno da Calix agora. Tá. A Calix, ela anda... Quanto? Deixa eu ver 9 aqui. metros. 9 metros. Quanto que dá 9 metros? Ah, então ela anda até aqui. Então ela vem até aqui. E aí... Ela vai fazer o quê? Oh, voltei, gente. Tá. Tá bom. Ela vai fazer o seguinte. Ela vai colocar a mão aqui na parede da casa, da mansão, e ela vai usar taumaturgia para fazer começar a tremer a casa, tá? E assim, uma tremedeira não causa dano na estrutura, não causa nada, só faz tipo uma tremedeira, coisa assim. E ela vai fazer um barulho assim de tipo janela abrindo e fechando, assim, com batida e tudo. Ela vai falar: socorro, assombrações, socorro! E sai correndo. Ok. Tá. Beleza. Com isso seriam os guardas, né? Então, o primeiro que tá ali na frente com o kart, ele ainda assustado, tomando a energia numa parte da cota de malha que ele veste. Ele faz um primeiro um ataque em direção ao kart. Nossa, eu critei. Ah, não, velho. Adeus, Carter. Adeus, Carter. Sério, velho. Vamos ser o irmão, o Carter Hill, e não mais o Carter Samp. Cadê? O cara tirou aqui, você não quer. Deus, velho. É, Vamos lá. E 02. o dano dele é, deixa eu ver, espada longa 1d8 mais 1. Então, 1d8, Nossa. Morreu. 4 no total, vezes 2, né? 8 pontos de dano cortante. A lâmina percorre e corta um pouco da sua roupa de couro, Kart. Você sente a dor e o sangue escorrendo. E com isso... Vou voltar aqui. Deixa eu ver se ele tem condições de fazer isso. Tem. Eita. Um segundo guarda se aproxima também numa cota de malha. Ele também soca a espada e fala: intrusos! Intrusos! Mas os gritos dele são abafados pela confusão de barulhos da taumaturgia que a Calix soltou. E ele golpeia em direção ao kart. Eu não vou considerar com vantagem porque eles não estão exatamente flanqueando, tá? Então eu vou fazer um ataque regular. 18. Caralho, meus dados estão mortais hoje. 18 mais 3. Só o Acredito bicho que do kart, acerta. Kart, você tá tomando 4 pontos de dano perfurante. Cortante, aliás. Danos de perfurante, eu estou no chão. Salva a morte. Droga, não era pra vocês fazerem isso. Com isso, deixa eu ver. F. Eu vou colocar que, em meio à bagunça e à confusão, à distração da magia, os outros 2 guardas que estão dentro da casa, eles começam a se tornar... Deixa eu, na verdade, fazer um teste. Falharam miseravelmente. Sim, eles começam a se distrair e ficar desesperados e perdidos em meio aos barulhos e os tremores das paredes, e o suficiente para eles não verem o combate que está acontecendo no andar de baixo e ali na porta principal, onde o kart está sendo alvejado ali pelas espadas. Então, com isso, esses guardas perdem o turno e o turno volta para você, Ubu. Você precisa fazer um teste de salvamento. Salva a morte. Como é que faz isso aqui mesmo? Faz tempo que eu não jogo essa porra. Você rola um D20 e aí Tem que tirar 10 ou mais. 10 ou mais. 3 vezes. Mas Lembrando- aqui no teste mesmo aqui que fala? É só rolar o D20. Você roda um D20 normal. Deixa eu Na rolar. esquerdinha lá, sabe? No... Sei. 14.
Aí tu 14, ganha aí um você ponto. marca um sucesso 14 é um ali. 3 turnos sucesso. fazendo isso. Isso, beleza. Pronto. Com isso, Thalia, seu turno. Tá, vamos mover até o canto da parede ali onde eu posso olhar. A hora que você projeta o seu rosto, os seus olhos élficos se acostumam com a escuridão e usando um pouco da luz ali da fogueira, você vê o Kart sendo golpeado 2 vezes por 2 homens fortemente armados e ele cai no chão ensanguentado. Aí eu grito, Calix, temos que ajudá-lo. E eu uso... Deixa eu ver se é isso mesmo. Tá, eu vou usar toque frio, mas em vez de ser aqui de eu projetar uma mão esquelética, eu vou lançar uma aranha no chão. Ei, Deixa eu tá ver. numa aranha, então. Não, pode... É só Ah, só o É só efeito pra mágico fazer- mesmo? É só um efeito mágico, só. Daí É você só retira CGI. uma bugiganga, solta no chão, ela vira uma aranha mecânica e Isso. começa a correr em direção a um dos guardas. Tirei Qual dos dois? 12 pra acertar. Pode ser o mais perto da parede ali. À direita. 12 pra acertar? É. Infelizmente sua aranha explode numa faísca desmonta. de eletricidade, explodindo praticamente na estrutura firme e sólida de rochas ao lado da porta. E um dos guardas, o que é isso? E ele olha e percebe que você está ali agora. Tá. Cara, acho que vai ser isso. Eu vou ficar por aí mesmo. Vou ficar ali assim, nessa. É melhor nesse correr. lugar. Turno da Calix. Não abandonarei meus amigos. Calix. A Salve. Calix. A Calix vai fazer o quê? Ó. Calix vai virar aqui e ainda gritando: Meu Deus, o que está acontecendo? Essa casa está caindo! E aí ela vai usar o Entangle para tentar prender os dois ali no fundo. Ok. E as vinhas e raízes começam a romper o chão de rocha e paralelepípedo. E eu faço um teste de destreza, não é isso? Força. Força com os dois? Ok. Deixa eu rolar pelos dois, tá? 2 e 3. Ambos estão presos na magia. Uhul, a misericórdia. Muito bem, eles estão. Vamos fixar isso aqui, Conscritos. peraí. Agora você joga um gancho na Astrid, perna se do... você do- clicar na bolinha do meio, Ah, clica aí. Nela. Você consegue clicar nela? não, eu consigo, só que eu só arrasto ela. Não consigo fazer mais nada. Não consegue Não torná-la uma bola... Deixa eu fazer Não. então, peraí. É Não, 6 objeto. metros, né? Aí. Ela ficou um objeto agora. Boa. Aí a gente delimita a área. É. Ok, Perfeito. vocês veem todas esse campo difícil, esse terreno difícil de raízes e plantas que se debatem, segurando os homens armados. Eles gritam: socorro! Intrusos! Intrusos! Com isso, A taumaturgia e a tremedeira na casa, ela dura 1 minuto, tá? tá. Então eu vou considerar que os gritos são abafados pelo barulho que você produziu com a taumaturgia. Então eu vou fazer os testes de força, né? Novamente, pelos dois. Quanto que é a CD da Calix? De magia? 12. Ah, esquece. 8 e 3. Ambos falharam, continuam presos. E aí, eu vou fazer um teste de percepção com os guardas lá de cima. E eu vou considerar que para eles se orientarem em meio a essa confusão, eu vou dar uma classe de dificuldade... Acho que um 15 é um valor justo. 2. E eles continuam perdidos em meio ao barulho e à catástrofe da magia que foi gerada. Então vocês estão ganhando tempo. Com isso, turno do Kart. Faz novamente um teste de salvaguarda. Vou jogar uma pena. Salva-vida. Não sei se é salva-vida, como é que chama isso? Salvamento. Vai o Bu. 12. 12, mais um sucesso, ok. Thalia, é seu turno.
Eu quero correr até o kart e tentar puxar ele pra longe. Joga um ganchinho assim, ó, na perna dele e vem puxando. Você consegue se mover até ele facilmente, sem entrar na área da magia que a Calyx soltou. Você já sabe como ela funciona, você viu ela lá com os kobolds. E aí faz um teste de força pra arrastar ele. Nossa, ferrou. Menos um de força aí contando. 2. Cara, ele, apesar de ser um... Apesar não, ele é um Genasi do ar, um alto, pesado. Ele trava, você consegue arrastar muito ele. nessa barriga, cara. Você consegue dar um passo pra trás, assim, ele parece ser muito pesado. E talvez tudo isso seja um pouco do nervosismo ali, dos homens armados, a magia. E você não consegue tirar ele do lugar. Eu digo, é a primeira vez que eu faço isso. Tá parecendo o filme do D&D. Ok, Eu passo o turno. aí é o turno da Calyx. A Calyx vai virar vai vir até aqui, vai virar pra Thalia e falar, nós precisamos ir embora. E aí ela usa toque curativo no nosso Curar amigo. ferimentos, né? Curar ferimentos, curando 7 pontos de vida. E vira e fala, vamos embora, vamos embora. Ok. E aqui ela andou 6 6 metros. então ela ainda consegue andar mais 3 metros, que seria até metade, para a gente vazar. Eu não sei se vazar ia ser pra cá ou se ia ser pra cá. Pode ser pra ir, onde ela foi. Aí seria a entrada principal da mansão, né, com um jardim ornamentado. Assim que ela toca vocês veem ela declamar alguma coisa em tiferino, assim, no impulso ela acaba falando em infernal tudo isso. Kart, você volta à consciência com 7 pontos de vida, se vê no chão, você vê a Thalia tentando te empurrar e não te tirando do lugar. Você vê a Calyx tirando a mão de você com a mão dela incandescente, ela falando em infernal, e os dois guardas presos em meio àquela mágica de raízes e plantas que ela solta. Quando agora eu falo, caralho, eu sou muito bom, velho. Bora correr. Beleza. Vai sem querer. Eu digo, vamos, kart, já conseguimos tudo. Corre. Deixa eu só, como é o turno deles, deixa eu só ver se eles não se libertam da magia da Calyx. Mas eles se antes. libertam no final do turno. É no final do turno, tá. Ah, Um quer dizer, 20, não é no final do turno, eles usam a ação deles pra se um libertar. 20 e um 13. No final deste turno, esses dois guardas se libertam. Na verdade, eles usam a ação, então eles teriam movimento ainda. Tá. Mas mesmo assim, eles não vão atacar vocês, né? Não, então não eles pode. começam a se forçar e vocês veem as espadas cortando e todos vocês percebem que eles estão se livrando da magia da Calyx. Deixa eu fazer um teste de percepção lá dentro. 2. Eles continuam presos enquanto a magia de taumaturgia faz as paredes balançarem, os barulhos de portas batendo e os homens lá dentro gritando e confusos. Com isso, nós vamos voltar lá pro nosso mapa do armazém do Lucius, onde os nossos outros heróis se encontram. E aí a gente vai rolar uma iniciativa aqui, porque um dos ladrões estão vivos. Então podem rolar. A gente já tinha rolado, né? Não, vamos rolar, rola aí. Eu tenho um 14 aqui. Eita porra. Eita merda, eu tirei 2 com o Rakan. Ok. Meu Deus do céu. Tira bem aí, rola bem esse negócio aí. Não, eu já tinha gravado. Não, rola bem esse negócio, rola bem. Salva nós aí. Rola. Tá rolando de novo, cara. Quanto que vocês tiraram? Quanto que vocês tiraram, cara? Eu tirei. Eu tirei Não, 2. peraí, eu não entendi. O teste do que agora? Iniciativa. Ah, peraí. 12. 12. Ok. Então você começa primeiro. Rakan tirou quanto? 2. 2. E o Astrid tirou quanto? Eu preciso tirar também? Então pera aí. É que eu tô lá dentro, né? Então eu tirei 13. Para todos os efeitos você... Peraí, deixa eu só incluir a sua miniatura na iniciativa. Cadê você? Eu tô aqui dentro da casa. Cadê que eu Na não te vejo? janelinha. Pera aí. Tô na janelinha aqui da casa do meio. Mas você sumiu Olha lá, pra mim. ela. É que eu tô dentro da casa, na janelinha. Caraca, que doideira, você sumiu pra mim.
Tá, vou te... Cara, então eu tô muito bem escondido, cara. Teste de furtividade com extra vantagem. Caraca, tá bom. Você é depois do Tazrock, então. Então vamos lá. Tá. Tazrock, você começa a ver que o bandido que o Rakan golpeou, ele ainda sangrando, ele cuspindo sangue, ele instintivamente leva a mão à cintura, puxa uma adaga e tenta se levantar, mas ele ainda tá de joelhos no chão. Vantagem. Easy. Eu falo pra ele, desculpa, meu amigo, e novamente eu desço o machado sobre ele. Vai lá. Com vantagem o seu ataque. É 20 não natural. 20 no total, beleza. Pode rolar o seu dano. Ó, agora eu meti o metal, hein? Cara, 14. 14, você... A machadinha vai no meio da coluna. E o bandido termina de perder a vida. E com isso, vocês... Foram os dois, né? Foram os Foram dois. os dois. Eles tinham alguma coisa. Eu O Rakan vou- vai olhar se tem alguma coisa de valor. Enquanto que arrasta os corpos pra moita. Exatamente. Farei o mesmo, enquanto eu arrasto outro corpo, eu vou verificando se tem algumas moedas de ouro, algo do tipo que seja interessante pra mim. Tá. Pode fazer um teste de investigação vocês, enquanto eu vou passar o turno pro Art. 16. Nesse E o tempo, Rakan tá? tinha 15. Nesse tempo, vocês vão gastar pelo menos um minuto ali vasculhando esses dois bandidos. Vocês acham uma espada curta, uma adaga em cada um, uma besta com um virote de 10 setas. Cada um deles tem uma pequena bolsa de couro com, no máximo, 4 ou 5 moedas de prata, não mais do que isso. E uma pequena bolsa com cantil, corda, algumas bugigangas de aventura, assim. Então, 2 adagas, 2 bestas, 2 espadas curtas e Isso. 10 peças de 10 peças de prata, De no prata. máximo. Enquanto isso, Art, você no interior lá do segundo galpão. Quero procurar algo que pareça interessante. Algum livro, algum registro, coisa interessante. Tá. Faz um teste de investigação ou percepção, o que você preferir. Eu vou fazer de investigação e eu tirei 23. 23. E aí você vai gastar um tempo se aproveitando ali do silêncio e da escuridão do lugar, vasculhando, abrindo baús, mexendo na escrivaninha, mexendo nos armários, nas estantes e prateleiras. E você acha mapas da cidade, Uhum. 2 papiros enrolados que quando você desfaz o selo, você percebe que são contratos de serviços. Ok. E você pode fazer um teste de inteligência para ver se você já viu aquele símbolo do selo. Ah, mas vocês não estavam juntos, não tem como você fazer. Mas é um selo, aparentemente de um nobre ou de um mercador próspero. Não posso com história? Tirando um 15? É que é algo bem específico de Mata Larga. Não diria que você saberia porque você é de fora. E não é grande o suficiente para romper os limites de Mata Larga, entende? Tá bom. E assim, lendo rapidamente, você não tem tempo ali de ler, mas é um contrato de exclusividade de mercadorias, assim. Tá bom. Mas não está assinado, é só esse selo. Você também acha uma bolsa com 5 peças de ouro, em meio à bagunça da coisa. E basicamente é isso. O resto são listas de nomes de mercados e coisas que envolvem a cidade e o fluxo de mercado da cidade. Algo que rapidamente ali você mexendo não tem tempo de processar a informação. E nada que esteja envolvendo o Blackwood. O nome Blackwood não aparece para você em meio a esse vasculhar.
Tá? A não ser esse selo desses 2 papiros que você não consegue identificar de quem é. Poderia ser da família Blackwood. Tá. E nada também sobre Lucius, né? Que era o outro que a gente tava buscando. Há algumas cartas, algumas coisas assinadas no nome de Lucius, que é o... o Lucius é o do armazém lá, né? Não, nada Do em outro relação ao mansão Lucius. lá. Não, nada em relação ao Lucius. Algumas cartas assinadas por um nome chamado Gerald. Não é o nome do cara que tava indicando a gente? Não, o O outro é Galdor, né? Galdor, o elfo, o bardo, né? Esse é Gerald. O Gerald assina vários documentos que estão aí esparramados. Talvez ele seja um escrituário, um administrador ou o próprio líder da guilda. Você não sabe, mas o nome dele aparece em muitos documentos. Tá. E aí, tem algum registro de mercadorias que eles têm, ou algo assim, tipo algum inventário, alguma coisa assim? Se a gente levar em consideração uma busca rápida, do tipo ir mexendo e abrindo e olhando, eu diria que você consegue selecionar um livro de couro um pouco mais pesado, que ao bater assim as páginas, parece ser um detalhamento de coisas. Tá. Quero dar uma olhada nele rápido também pra ver se eu acho alguma coisa que chama a minha atenção. Ok. Aparentemente, esse livro ele faz registros de transações comerciais. E aí você vê um nome que ele chama atenção. E essas transações todas envolvem Elvíria, Que é a bandida lá, que né? é a líder dos ladrões de Mata Larga. Beleza. Eu não sei direito o que são essas transações comerciais, mas eu quero pegar esse livro aí de registro de transações comerciais também, junto com os papiros, os contratos, os mapas da cidade, para ver se especialmente se tem algum mapa que mostra algum caminho de interesse. Ok. Você enrola os Guardo. papiros, põe na sua roupa. Isso. Guardo tudo e aí eu vou lá para a janelinha ver se a costa está livre. Eu procuro meus amigos para ver se eles me fazem um joinha que eu posso sair. Ok. E vejo se tem algum outro aparecendo aí no Na caminho. hora que você sai pra janela e coloca a cabeça pra fora da janela, faz um teste de percepção. Tá bom. 10. 10. Eu diria que é o suficiente. Você bate o olho assim, olha, vê os seus amigos. Você vê o Tazrock metendo um machado nas costas de um dos guardas, dos bandidos, o corpo dele caindo no chão, enquanto o Rakan faz um movimento assim, tirando um pouco do sangue da espada, os dois mortos no chão em meio à escuridão. E a hora que você se vira pro outro lado, você vê uma fraca luz crescendo em direção ao corredor, como se os homens que patrulhavam a ala sul dos armazéns estivessem terminando a ronda e vindo em direção. Então você sente que eles irão ver os seus companheiros em questão de segundos. Não, não vão ver, porque tá tudo escuro, eles não conseguem chegar tão longe. Tá. Então eu faço o sinal para eles acelerarem, né? Eu diria que nesse momento eles não conseguem te ver, porque é exatamente no momento onde o Tazrock finca o machado e o Rakan tira a espada. Então tá tudo isso acontecendo ao mesmo tempo. Tá bom. Então, como uma ação bônus, eu vou me teleportar 9 metros, que é aqui. Não consigo sair. Segura o Shift na sua miniatura, ou Ctrl, não lembro. Aí ela vai ficar tipo transparente, você consegue dar um teleporte. Pronto, eu Deixa venho ver qual que aqui. E aí na hora que eu é o apareço shift, aqui ó. como um Tá vendo? vulto... Não tá indo, mas beleza. Mas assim que eu apareço aqui, eu viro pros dois e falo, peguem os corpos e vamos se Ok. esconder. Aparece assim meio a energias e fumaças assim o elfo. E aí o que vocês vão E fazer? aí, minha coruja já terminou o trabalho dela? Ela, no primeiro armazém, ela derramou óleo o suficiente. Tá. Então eu. Você olha falo pra ela trás, Art, continuar. você olha pra trás e vê a tocha. Estica o braço do bandido esticando, ele já ganhou o corredor, mas tá muito longe, ele não consegue enxergar vocês. Tá. Então eu falo pra eles, peguem os corpos, acelerem e vamos nos Vê, esconder aqui. Já tô puxando já. Eu vou dar até mais escuridão pra vocês sentirem a questão da iluminação. Ó.
Olha lá pra trás pra você ver, ó. Ah, nunca que me vê. Nunca, cara, meu Deus. Tá vendo? Eles não Não, enxergam. cara. Então ele bate Esse assim cara no nunca vai corredor e tá enxergar tudo um nada. breu, assim. Nunca vai enxergar nada. Muito Mas bom. toda vez- Ai, ai. Mas eles notam que tá tudo apagado. Sim. E aí vocês Mas escutam eles. "Ah, Jimmy! Que diabo vocês estão fazendo? Jimmy!" E aí, nisso, né, que a gente tá fazendo, minha coruja continua o trabalho dela pra colocar os outros frascos de óleo. Ela tá demorando pra caralho, né? Não, Cara, ela vai- já terminou, já, eu diria. Ah, de todos os lugares? Não, em todos os armazéns não. No primeiro, sim. Ah, mas o primeiro não é o bastante. Ok, você comanda ela pra ir pro segundo? Tá. ele Não, vai pro segundo. eu tava comandando pra ela fazer todos naquele tempo. Ah, mas Não ela, era pra vamos ser do considerar que primeiro. ela conseguiu fazer só em um primeiro. Aí ela vai em direção ao segundo armazém. E com isso, bom. eu acho que é interessante agora a gente fazer uma iniciativa, porque os dois guardas que estão fazendo a ronda estão achando estranho esse breu desgraçado, gritaram o nome duas vezes do Jimmy e não aconteceu nada. Então vamos lá, iniciativa. O Jimmy ainda pode responder. Ok. Ele tem um Ele 7. pode mesmo. Pode Eu mesmo. tirei 23. 23, Do ok. Lá vai Nossa, começar a miar. Jimmy! 16. 16. Pera lá. Ah. É, arte. Tá, então 16 o arte, Não, eu, o Task. Ah, 16 Task. o Task, 20 o Art. o arte 20 Ah. e o Rakan. E o Rakan, deixa eu tirar aqui. O Rakan tirou. 2 de novo. Tá, ele é o último. Ok. É. Então o turno é seu, arte. Tá. Eu, percebendo que vai dar ruim ali, porque eles vão ver o sangue no chão, eu venho pra cá. Eu uso prestidigitação para limpar o chão. Ah, ok. Fica limpinho, como se nada tivesse nenhum acampamento lá. Tá, mas os corpos ainda estão lá. Não, os corpos eles já levaram pra Ah, lá. eles Quando a gente arrastaram? tava correndo. É, Aham. que arrastou pro mato lá. Perfeito. É. Então você se Eu movimenta limpo. e o seu turno vai ser usar a prestidigitação ali. Beleza. Tá, Isso, Rock, aí seu eu turno. limpei e aí eu volto só um pouquinho, que não dá pra voltar tudo. Isso. É o seu turno, Taz Rock. É, eu olho assim pros outros dois e pergunto, falo assim, e aguardemos eles chegarem aqui ou vamos surpreendê-los? Eu falo pra ele assim, ó, silêncio, que a gente precisa esperar a coruja. Ela precisa terminar o trabalho, que a gente precisa tacar fogo nessa jossa aqui. E se ela derramar assim, no final de tudo, derramar um pouco de óleo na tocha dele? Ah, isso daí é sempre interessante, mas pra esse. Ok. No final do turno do Tazrock, os bandidos vão se mover. Jimmy! Seu desgraçado, ele dormiu bêbado, eu tenho certeza. E aí vocês veem os dois homens se movendo. Né? Eles conseguem se movimentar até aqui. E Eu aí tive vocês um- escutam. Vocês escutam. Oi, fechou? Acho que o. Eu Eu tive um acho que pequeno eu acho problema que- que a luz caiu aqui na região, entendeu? Não tem problema, Então- cara. Aí você. A gente dá tempo de você voltar. Vocês escutam mais uma voz. Ei! Tudo bem aí? Por que estão gritando? O Jimmy, aquele desgraçado! E aí vocês escutam esse barulho assim, e iluminações de tochas indo em direção aonde vocês estão. Aí eu gostaria de fazer um teste de percepção para ter uma ideia assim de quantos mais ou menos estão ali. De onde que tá vindo, Olha, algo no assim. teu campo visual você vê duas tochas se aproximando, onde você tá vendo aí no. Você não tá vendo no mapa, né? Deixa eu Astrid voltar. Vai demorar um pouquinho aqui. Vai demorar? Seria do meio das casas, certo? Deixa eu compartilhar a minha tela, pera lá. Você não precisa compartilhar algo? Só o pessoal da live que não vai conseguir ver, mas. Aqui, ó. É, na minha live vai ver aqui. Vai ver? Conseguiu? É só entrar na Vai. minha aí, ó. Dá pra Aqui ver, dá né? pra ver tranquilo, Então aham. você consegue ver. Deixa eu tirar o modo mestre aqui, pera lá. Opa, aí. Você consegue ver aquelas duas figuras Tava ali. mutado. Eu tô abrindo aqui de algum jogo. Ah, beleza. A hora que você abrir, eu troco. Você tava consegue mutado, ver os desculpa. dois bandidos se aproximando. E logo na frente deles, entre os armazéns, entre o armazém do meio, você vê uma pequena luz se aproximando. Os bandidos que estavam do lado de trás dos armazéns começam a passar pelo corredor. Ir pra frente.
Uhum. Posso julgar que são aqueles outros 2 bandidos que estavam atrás, né, da casa. E, Isso. bom, eu já julgo isso. Isso. O Arstein, tá, né? Eu tô aqui. Fala assim, ó, a gente precisa acelerar o processo, porque eles já vão desconfiar. O que eu viro e falo pra ele é, não tem problema, porque a coruja, ela tá fazendo o trabalho dela. E os olhos não estão aqui do lado da gente, eles estão mais distantes. Então, eles não vão pegar a coruja. Tá de boa. E a gente já limpou o chão como se nunca tivesse ninguém ali. Os caras sumiram. Né? Não tem raça, não tem nada, o chão tá limpo. Então, cara, eu vou voltar. A gente continua fugindo e eu vou limpando o chão no nosso caminho, cara. Tudo que ficar pra trás eu vou limpando. Pra não ficar nem rastro da gente. Mas E e o fogo? foge. O fogo é 36 metros de distância, cara. Tá boa. Tá de boa. Enquanto vocês vão discutindo isso, amoitados ali com os 2 corpos dos bandidos, eu vou considerar que a tua coruja, nessa rodada, ela também terminou de derramar o óleo no segundo armazém e você vê o seu familiar indo em direção ao terceiro. Nisso, Tá bom. deixa eu só... Vocês vão querer fazer alguma Não, coisa não, no aí turno que de eu- vocês? Oi? A gente continua escondido, cara. A gente, no mais distante que a gente puder, escondido dali e sem deixar rastro. Eu vou limpando o chão no meio do caminho. Tá, vocês estão se afastando da onde vocês estão. Sim. Estamos afastando ali. Vou só tirar a sua miniatura então, Astrid, daqui. E eu vou considerar que vocês estão se afastando daqui. Ok? Deixa eu só botar a imagem para o pessoal ver. Aí. E aí... Agora, não sei se dá pra ver aqui, ó, no mapa, os 2 guardas apareceram e vocês distantes escutam. O que diabos está acontecendo? Jimmy e Rock saíram. Pra onde eles foram? Onde está o acampamento? Aqueles desgraçados foram beber. Eu tenho certeza. Silêncio. Alguma coisa não está certa. Preparem-se para o pior. E aí vocês escutam essa conversa entre os bandidos. Vêm as 2 tochas de longe. E aí no final dessa rodada, eu vou considerar que a coruja termina de jogar o óleo em cima do terceiro armazém. Tá, aí eu vou falar pros nossos amigos aqui que a estratégia da gente agora é incendiar primeiro o último armazém. Ah, beleza, Aquele Kátia, com a obrigado. pólvora, certo? Aquele com a pólvora. Ah, ok. Primeiro a gente vai Então, tacar o já vai ser primeiro. atrás deles. Então a gente vai dar a volta, a distância, pra gente ficar a 36 metros do último armazém, dando a volta. Ok. Vou movimentar aí. E aí, dando essa volta, a gente chega lá do outro lado, imagino que não estão as tochas, porque os caras estão lá ainda olhando o outro lado. Eu vou tacar um pequeníssimo negócio que é o Firebolt, apesar do nome parecer uma rajada de fogo, na verdade ele é uma pequena bolinha de fogo que eu arremesso para acender o pavio do nosso óleo no telhado. E aí eu falo, pegou fogo, nós picamos a mula. Ok. Você cria um pequeno fragmento de chama, dispara sua magia, e aí vocês... Tá escuro, mas vocês não conseguem ver, mas os bandidos olham aquela pequena esfera de chamas assim voando, assim, os 4 assim observam assim, com os olhos, e a hora que toca no armazém eles... E a fumaça e as chamas começam a ganhar rapidamente, inflamando em palha, madeira e restos de tendas envelhecidas. E aí vocês só escutam os gritos: fogo, incêndio, fogo, incêndio. E aí vocês começam a correr e aquilo vai se alastrando numa velocidade absurda. E enquanto isso, nós vamos para... Peraí, pô, pegou fogo, explodiu o negócio? Acendeu os Ah, é lá, você jogou onde tem a pólvora, certo? É, lógico. Era De repente vocês escutam Esse armazém. e pedaços de madeira e fragmentos de baú, e grandes explosões começam a ser assistidas. Enquanto vocês estão correndo, vocês olham pra trás, é uma cena de filme do Rambo, assim, vai madeira voando, assim,
luzes, explosões, e vocês vão Não correndo. dá pra tacar fogo nesse negócio aí, não, Diogo? Oi? Não dá, cara. Não dá, cara. É muito efeito pitoresco. É. Ok, Conseguimos os 3 armazéns, então? facilmente. Cara, só devo dizer que eu viro pros demais quando a gente tá à distância, admirando nosso espetáculo pirotécnico. Eu faço uma reverência e eu falo, é sempre um prazer entreter o público. E aí a gente continua saindo com um trabalho bem feito. Enquanto vocês correm com as explosões pro lado de fora, madeira voando, pedaço de cobertura voando, pode ir, o Bu, por favor, no Mansão do Lord Harold. Já volto aí rapidinho. Valeu, Astrid. Com isso, vocês começam a sair correndo também com o que vocês têm, ao tempo dos 2 guardas se libertarem, né, do efeito mágico, mas é a ação de vocês, então começa com você, Kat. Aí eu vou vazar. Eu levo algum ataque de oportunidade? Você poderia usar a sua ação para desengajar, aí você se move 9 metros e sai de perto deles. Então eu vou desengajar. Ok, deixa eu só calcular aqui, 9 metros, ó, você vem pra cá, ó. Né? Pra cá, 9 metros, desengajou, beleza. Thalia, seu turno. Thalia, você não tá corpo a corpo, então você não gera ataque de oportunidade. Eu vou sair disparada. Ok. A Thalia Eu também coloco, peguei o livro aqui, ó. Coloco embaixo do braço assim, e vou correndo. 18 metros de deslocamento. E a Calix também, imagino que vai dar no pé, né? Vou passando pelo kart. Eu grito, vamos, kart, foi só um arranhãozinho. No que dá pra fazer entre os guardas, né? Eles têm bestas de mão. Então eu vou fazer pelo menos 2 disparos. Eu corri zigue-zague. Não, eles têm uma besta leve. Então eu vou fazer 2 ataques aqui só pra ver. Primeiro no kart, que é o que tá mais por trás. Ah, não, velho. Eu vou deitar de novo. 17 mais 2, um deles acerta. E o segundo ataque, nossa, também acerta. A besta é um D... É um D6, né? Vamos ter que voltar correndo. Né? Calma aí. Nossa, 7 pontos de dano, cara. Eu Putz, deito 2 de virou. novo. Eu deito de novo. A hora que vocês estão correndo, vocês escutam: alto! Intrusos! 2 barulhos de besta disparando e vocês escutam. A hora que vocês viram pra trás, assim, tá a Thalia olhando pra trás, assim, tá o kart caindo de novo. Eu digo, droga. Tá, eu volto, né? Quer dizer, vai rolar a iniciativa? É a mesma iniciativa, eles conseguem sair do campo e eles se deslocam em direção ao kart. Aí é o turno de vocês. Tá, imagino que é o turno do kart primeiro. É o Né? turno do kart primeiro. Vai, Ubu. Vai, lá vai virando meu D20. Tirei um, tá? Tá, marca uma falha aí. Com isso é o turno da Thalia. Aí eu vendo que o kart caiu no chão novamente. Eu, muito bravo, você vê assim que umas engrenagens começam a rolar rapidamente assim e se dispara um choque assim em volta numa área de 30 metros à minha volta. E eu tô castando a trovão. Tem que fazer um teste de... Todo mundo faz um teste de Constituição CD12. Todo mundo? Menos eu. Mas Até aí- eu que tô no chão? Até o kart, até a Calix. Todo mundo. Caralho. Ok. Constituição. Então vai lá, deixa eu fazer pelos guardas. Eu tenho Nada melhor do que chutar um cadáver, né, cara? Aí. 12. 14 e 1. Tá, então o que tirou 1 vai tomar 1 ponto de dano só. Ok. Você toma um meio. Tem que rolar pela Kelly, se alguém. Tá. Deixa eu rolar Eu aqui. não consigo, cara. 12.
Tá, ela passou. Ela Ok. e o kart passaram. Beleza, você num impulso de raiva, que esse campo de eletricidade estática, e você vê apenas um dos homens armados dando um choque, assim, a besta até cai no chão no susto, e o segundo joga a besta no chão e puxa a espada de novo, porque ele tá na frente do kart, e aí é o turno deles. O primeiro humano vai golpear o kart. Golpear não, o kart tá no chão, né? Então vai se Já tá, mover. os caras ele chutando vai cadáver se morto, vai mover. fazer meia hora. Ele vai se mover em direção a Calyx. E 13 Só mais lembrando 2, 15, eu imagino que acerta a classe de armadura dela. Ô, Diogão. Aí não dá, cara. E era um serviço que eu era pra vocês fazerem, né? A Calyx tá tomando 4 pontos de dano perfurante. A espada corta a Tiferina. O segundo guarda abaixa, pega a besta de novo, dá um disparo em direção a Thalia. 8 mais 2, 10, acerta? Não. Você vê a seta passando por você e ele vira pra trás e grita: intrusos! Intrusos! Mas o efeito da taumaturgia ainda permanece? Vinhas. Dura um né? minuto. Já deve ter passado já. Já passou. Só que as vinhas estão aqui. Então, Eles têm os dificuldade homens no escutam, eles vão se mover em direção, mas eles vão ter o obstáculo das vinhas da magia da carta. Ah, eu preciso fazer um teste de concentração, porque ela foi golpeada. 11. E a magia dela é de nível 1. E é exatamente Nível 11. Então ela É. passa, ela mantém a magia. Ok. Perfeito. Ela é cortada, mas ela segura o efeito da magia. E com isso é o turno do Ubu, do kart. Eu de novo, né, cara? Pô. Só lembrando que você quer skill especial do Ladino, tá? Se fingir de morto. Fudeu. Outra falha. Eita! Outra falha? Caraca, meu. Tá? Thalia, seu turno. Você vê o kart sanguentado no chão, com as duas setas dos virotes enfincados no corpo. Putz, eu quero golpear com minha rapieira esse guarda que tá mais perto do que pode atacar a Calyx. Ok? Se você se mover assim, eu poderia considerar um flanquear e você atacaria com vantagem. Ainda bem, então. Acho que eu erro de qualquer forma. Tirei 9. Com vantagem mesmo assim, 9? Tirei 9. Tá, você golpeia com a sua rapieira e você vê o homem girando, golpeando a sua rapieira com o escudo. Ele gritando: intrusos! Intrusos! Calyx, é o turno da Calyx. Ela tem palavras curativas? Ela já usou as duas magias de nível 1 dela. Não, mas palavras. Palavras curativas de nível 1. É, nível 1. Acho que você então eu pode falei, usar- a gente vai conhecer o Carter Hill, cara. O Carter Sampa morreu. Ô, Vai ser ô, O que ela poderia fazer é tentar estancar, né? Fazer um primeiro Não, socorro. Diogão, mas tu pode usar o poder do protagonismo e de repente a gente upa pro nível 2 e ela ganha um monte de magia. É nas adversidades que você encontra a sua verdadeira força, né? E do nada eu dou 12 pontos de vida, então eu acredito. Em homenagem a Cavaleiro do Zodíaco, que estreará no cinema, eles vão usar o poder de ceia, revivendo infinitamente. O poder da amizade. Né? da amizade, cara. Cara, Uhum. então é o seguinte: Não, acho que o que assim, a Calyx faria? A Calyx, ela teria que brigar pra matar esses caras, né? Porque se eles não vão deixar eles irem embora, não tem muito mais o que fazer. Então eu não sei que arma que ela tem, que eu não tô conseguindo ver a ficha agora. Ela tem uma Mas acho que cimitarra. ela- Então acho que é isso, né? Tentar Deixa eu abrir- pegar aí o que deixa eu abrir a flanqueando ficha e dela, dar peraí. a vantagem, né? Deixa eu abrir a ficha dela aqui. Tá, eu vou. Vamos fazer essa rodada. Vamos tentar ver se a gente consegue, sem usar o poder da ela amizade. tem O poder da Ela amizade tem um do poison protagonista. spray ali, velho. Então. Deixa eu acessar a ficha dela. É. Eu vou ter que fazer login. Nesse momento, a arte tá estão voltando do seu trabalho bem feito e fala: nossa, eu acho que os outros devem estar indo mal bem. Correndo, olhando pra trás, aquele brilho, Ela aquela cena do Senhor dos Anéis. Ela pode usar rajada de veneno, né? Aham. Ela tem rajada de veneno. Deixa eu só ver aqui. Mas rajada de veneno, eu acho que é É um truque. resistido por Constituição. Mas eu acho que é resistido por Constituição.
Nesse momento, Sim. acho que é melhor ela atacar com a cimitarra com vantagem. Tá, quanto que é a... Você consegue ver a ficha dela aí, Pud? Ela tem pra acertar 3, ela dá um D6 mais 1 de dano. Tá. Ah. Ela ataca com vantagem, né? Aqui, ela acerta. Quanto que é o dano dela? Um D6 mais um. Ela Um causa D6 mais 7 pontos de dano nele. Boa. Ele já tava com Gabriel, 4, minha que esse é o que feriu. 4, 7, 8, 9, 10, 11. 11, ele morre. Ela ataca com a cimitarra e pega uma fresta entre o couro e a placa de metal do peito. E vocês veem a cimitarra empincando e ela gritando em tipo infernal. E o homem... E aí o escudo dele cai a E aí espada e o guerreiro morre. Rola o teste de intimidação aí pra ver se ela assusta o outro. E aí... de repente, no purgatório surge um guerreiro. Eu falei, uai, tu morreu, cara? E aí, em função disso, nós vamos usar o poder do protagonismo. Brincadeira. Vamos ver como isso vai terminar. Com isso, é a ação do guarda. Ele vai dar uma disparada contra a Kalitz. 5. Ele erra a seta. E aí nós temos... Vocês veem, vocês assistem os guardas chegando na porta da mansão e sendo bloqueados, né? As vinhas. Pelas vinhas. Deixa eu colocar, é mais fácil colocar esses guardas do que arrastar eles de lá de dentro. E vocês veem que eles travam, eles param, eles não querem atravessar a porta. Então eles começam a disparar com as suas bestas. Nossa, fudeu, velho. O dedo Ah, protagonista chacina. do personagem, cara. 19 e 7. Calix, um deles te acerta. Calix não, Talia, um deles te acerta Talia. e a segunda besta erra. Você tá tomando 7 pontos de dano perfurante. Viciado, velho. Esse dado tô viciado, porque ele me deu 7 pontos de dano, depois me deu mais 7, agora 7 de novo. É, E aí você eu tentando não, Kart. eu posso de novo, cara. faz seu último Aí, teste vai. aí e obtenha sucesso. Gente, cruza o dedo aí. Vai, Vai cara. lá. Ah, pera lá, lembrando, 20. a 20? 20 natural? Eu tirei 20 natural. 20 cara. natural você ganha um ponto de vida. Boa, cara. Deixa eu me ver, Poder cara, do protagonista. vocês são muito cagados, cara. Tô em pé. Eu só tenho uma dúvida aqui, cara, pra gente ir caminhando pro encerramento aqui da aventura de hoje. Aqui ele fala o seguinte, quando você tira um 20, você recupera 1 ponto de vida. E aí ele diz o seguinte, se você tirar 10 ou mais, você é bem sucedido, caso contrário você fracassa. Um sucesso ou um fracasso não tem efeito por si só. Em um terceiro sucesso você estabiliza. Em seu terceiro fracasso você morre. Os sucessos e fracassos não precisam ser consecutivos. Você deve manter ambos anotados até que você tenha 3 de um mesmo tipo. O número dos 2 é zerado quando você recupera quaisquer pontos de vida ou quando se estabiliza. Então, zerou o teu marcador. Zerou e 1 ponto de vida eu tô em pé, então. Mas você não ganha... Então, é aí... Ele volta ele- em pé com 1 ponto de vida. Eu acho que não, ele, se ele não estabiliza. Estabilizar, ele ficaria com 0. É que em tese, você tem que contar o quanto negativo você Isso. Quanto você tá. tinha ficado de vida? Quanto? 0. Com 0. Tirei Então você 7 sobe... É verdade, ela te curou com 7. Você Ah, sobe, então é tudo bem. você sobe com 1 ponto de vida, viu? Nem precisamos roubar. É. O poder do protagonista da amizade venceu. Então, Caralho. ok. Kart, você ainda tem uma ação. Você pode gastar metade do seu deslocamento para levantar. Só que você tá engajado com um homem. Um dos guardas. É. Você Então, pode na hora que eu levanto, eu puxo minha rapieira e vou golpeia? fazer um ataque nele. Ok? Pode Não, fazer um porque é uma ação desengajar, cara. É uma ação. Ah. Você pode... ataque. Desengajar é uma ação. Ou você pode sair desengaja e se move 9 metros para longe, ou você ataca. Eu não vou ficar eu não vou levar um ataque de desvantagem se eu desengajar isso aí, não? Não, desengajar Não, não toma você não ataque de toma ataque de oportunidade. Ah, então falou, gente. 9 metros pra cá, Ok. peraí. Talha, é o seu turno. Você vê que o kart levanta, né? 9 metros. Na força do ódio. Aqui. Cadê eu?
Cara, eu grito sebo nas canelas. Não podemos perder mais tempo aqui, já estamos muito feridos. E eu vou correndo também, saiu correndo. Disparada, né? 18 metros, né? Beleza, tá legal. Sim. E Camula. Espero não ter que voltar de novo. Calix. A Calix também imagino que vai correr, Camula. Ah, tá. Também vai correr, cara. Ok, Quando então eu correr, tem que correr. Não tem vou o que tirar a galera aqui. E aí, Kart. Você Porra. você torce agora. Pera lá, vamos ver. fazer. Nossa, cara. A primeira seta passa por você. 11. Quanto que é a sua CA? Minha CA é 14. A segunda seta passa por você. E lá de trás, deixa eu só ver quantos metros tem. Mas Se eles esse cara não atacam tá com perto de mim vantagem. nem Pera fudendo, lá. O cara não desiste, velho. Ué, os caras querem matar, vocês são intrusos, velho. Vai lá. 12, acerta. Não, 14. E 6. Nossa! Ai, Os 4 intrusos, Poder do malditos! protagonismo, velho. E o o dedo do Cachorro. protagonista desceu. Ok. Gente, com isso, deixando um rastro de destruição, explosões, E Num verdadeiro- de sangue também. num verdadeiro dia da independência, uma parte de vocês corre em direção à parte central, onde vocês combinaram se encontrar, deixando pra trás esse rastro de explosões e destruição, enquanto Não, o resto... peraí. Ah. A gente, depois que a gente começou a explodir o negócio que deu tudo certo, a gente vai andando em slow motion. Tá? Ok. Vocês começam a caminhar em direção ao centro, deixando o rastro de explosões e destruição. Conforme vocês vão saindo dessa área de campo e vão chegando ali na área das casas mais simples ali, dos fazendeiros e camponeses, vocês vão vendo janelas de madeira se abrindo, pessoas olhando pela janela, crianças correndo, homens gritando. E por causa do incêndio, vocês veem alguns meio-elfos, humanos, draconatos correndo em direção a um fosso que tem ali próximo e começando a encher baldes de água e correndo em direção aos armazéns, porque ali há plantações. E você vê as pessoas começando a gritar: incêndio! Incêndio! Ajudem! Fogo! E as pessoas começam a acordar e a parte dessa ala oeste da cidade começa a se movimentar em função dessas pessoas tentarem ir em direção aos armazéns, levando baldes para tentar apagar o incêndio que vocês produziram. A gente não, cadê a prova? E o resto de vocês caminha cambaleante, ensanguentado, A gente em vai de direção boa, à área no meio da- central. Vocês são perseguidos por um deles, tá? Só que ele desiste no meio do caminho, ele para, dá mais um disparo de besta, vocês veem a seta passando por vocês. E aí o homem se vê sozinho, ele olha pra trás, vê o efeito da magia da Calix ainda na mansão e ele decide voltar. Vocês são em maioria, ele não é louco de tentar... ele não recebe tanto assim pra ir ao encontro da morte pra atacar vocês. Então, com toda esta confusão armada, nós encerramos a nossa aventura de hoje. Galera, valeu aí Pô, eu quero aventura. ler, eu quero ler os papéis, eu quero descobrir o que tem neles. a diversão. Eu tô de boa. E na nossa próxima campanha, então, vocês têm mais uma missão por concluir, que é se infiltrar lá na mansão do Lord Blackwood, e vocês já têm 2 dos objetivos concluídos. Bem feito ou mal feito, descobriremos na próxima sessão.